Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Boker Tov. Estamos aqui já no sexto dia da semana, hoje dia dos preparativos para o Santo Shabat, sexto dia da semana, já estamos no dia 5 do mês de fevereiro do ano de 2026. Estamos no dia 18 do mês de Shevat, do ano de 5.786 do calendário judaico. Lembrando que no próximo mês é a festividade de Purim, Hag Purim, que vai acontecer ao pôr do sol do dia 2 de março, numa segunda-feira, ao pôr do sol, início do dia 3, terça-feira, nossa festa de Purim. Então, olha, passa tudo muito rápido. Prepara aí as suas fantasias, os seus preparativos aí para a festa de Sukkot, ou melhor, festa de Purim, Hag Purim. Então, hoje, sexto dia da semana, encerrando aqui os 6 dias com as duas últimas aliote. Hoje faremos a sexta e a sétima leitura, né, da Parashá Itró, encerrando aqui a leitura de Itró. E nessa última leitura, nas duas últimas leituras, estaremos fazendo a leitura dos 10 pronunciamentos. Alguns chamam de mandamentos. Então, às vezes a pessoa ela fala como mandamento, dizendo que são 10 mandamentos, né? Então a gente procura, vamos usar uma expressão pronunciamentos, porque mandamentos são 613, não 10, né? Então vamos fazer a leitura dos 10 pronunciamentos, a partir do capítulo 20 de Shemot. Eu quero aqui então dar as boas-vindas a todos, nosso muito bom dia, Boker Tov. Pedir a você que ainda não está inscrito em nosso canal que possam se inscrever, deixar o seu like dessa transmissão e compartilhe o nosso canal com seus amigos e seus familiares. A você que hoje, dia 5 de fevereiro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, Mazal Tov e muitas felicidades. Parabéns. Vamos então à leitura, capítulo 19 de Êxodo, Shemot, capítulo 19 do verso 20 até o capítulo 20, Passuque 26. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E desceu o Eterno sobre o monte Sinai, desceu o Eterno sobre o monte Sinai, ao cume do monte, e chamou o Eterno a Moshe ao cume do monte, e subiu Moshe. E disse o Eterno a Moshe: desce, adverte ao povo, para que não ultrapasse a sua posição no termo, para ver ao Eterno, porque muitos deles cairão. E também os sacerdotes que se aproximam do Eterno, que se santifiquem, para que não os atinja o Eterno. E disse Moshe ao Eterno: não poderá o povo subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: assinala limites ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Eterno: anda, desce, e subirás tu, e Aarão contigo, e os sacerdotes, e o povo, que não transpassem o termo, para subir ao Eterno, para que não os atinja. E desceu Moshe ao povo e disse-lhes: e falou o Eterno
todas essas palavras, dizendo: Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima, nos céus, e embaixo, e abaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o eterno teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações ao que me aborrece, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Não jurarás em nome do eterno teu Deus em vão, porque não livrará o eterno ao que jurar seu nome em vão. Esteja lembrado do dia de Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu peregrino que estiver em tua cidade. Porque em 6 dias fez o eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabat e santificou-o. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno, e tudo o que seja de teu próximo. E todo o povo via os trovões, as tochas, o som do chofar e o monte fumegando. E viu o povo e tremeu, e ficou de longe, e disseram a Moshe: Fala tu conosco. E ouviram, e não fale conosco Deus, para que não morramos. E disse Moshe ao povo: Não temais, pois para vos experimentar veio o Eterno, e para que esteja o seu temor diante de vós, a fim de que não pequeis. E ficou o povo ao longe, e viu Moshe. Chegou-se às trevas espessas, onde estava a glória de Deus. E disse o Eterno a Moshe: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tende visto que dos céus falei convosco. Não fareis diante de mim deuses de prata, nem deuses de ouro para vós. Altar de terra farás para mim, e sacrificarás sobre ele tuas ofertas de elevação e tuas ofertas de paz. Teu rebanho e teu gado, em todo lugar em que eu fizer recordar meu nome. Virei a ti e te abençoarei, e quando altar de pedra me fizeres, não edificarás de pedras lavradas, porque a tua ferramenta levantarias sobre ele, e assim o profanarias. E não subas por degraus sobre meu altar, para que não seja descoberta a tua nudez sobre ele. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lana betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nós chegamos ao final da 17ª porção da leitura de nossa bendita Torá, Parashá Itró. E a Parashá Itró é a Parashá que todos os anos nós lemos os mandamentos, comentamos a respeito dos 10 mandamentos ou 10 pronunciamentos. Momento em que Moshe, ele apresenta para o povo o estatuto, a lei, os mandamentos, e o povo de Israel recebeu, aceitou a Torá e colocou em prática tudo aquilo que Deus falou. Então,
Como nós temos comentado, inclusive o Midrash vai dizer que o Eterno, antes de oferecer a Torá para os filhos de Israel, ela foi apresentada e oferecida para os povos, porém eles não aceitaram a Torá. Então o povo de Israel aceitou a Torá, os mandamentos, né, a lei. Então o povo recebeu a Torá. Aqui temos os 10 pronunciamentos e mandamentos, né, mitzvot, que falam a respeito da relação com Deus, da nossa relação com Deus e da nossa relação com os homens. Então, nós temos o mandamento que nós não podemos adorar imagens de esculturas, temos o mandamento de guardar o Shabat, temos o mandamento de adorar a Hashem. Só vou fechar aqui um minuto. Ok. Já arrumamos o cenário aqui. Então, nós temos os mandamentos que foram dados pelo Eterno. Então, foi o Eterno que falou. Moshe apenas leu os mandamentos, mas os mandamentos foram dados pelo Eterno. Mandamentos de não adorar ídolos, imagens, não se prostrar diante de uma imagem de escultura, e o mandamento de guardar o Shabat, de honrar pai e mãe, de não cometer um assassinato. Aqui a tradução fala não matarás, mas seria a tradução correta é não cometeres um assassinato, não podemos assassinar uma pessoa, e os mandamentos de não cobiçar. Então, o mandamento, e nós já temos comentado a respeito disso, o mandamento que proíbe a idolatria, de praticarmos idolatria, nossos sábios nos ensinam que não significa apenas um ídolo, uma imagem feita de pau, de madeira, né, de barro ou pedra, né, mas a respeito da idolatria, o Shabat, ele envolve essa questão de idolatria, como nós já comentamos, porque quando nós lemos o mandamento de guardar o Shabat, nós sabemos que foi um mandamento dado pelo Eterno no princípio, na criação. E aqui, né, o Shabat foi de forma colocado aqui como mandamento dos 613 mandamentos. Então, quando guardamos o Shabat, nós estamos honrando o Deus que criou, o Eterno, que criou esse dia como descanso. Então, guardar o Shabat significa honrar ao Criador. Quando nós não guardamos o Shabat e nós não respeitamos as ordens estabelecidas em guardar o Shabat, quando nós profanamos o Shabat, nós estamos cometendo uma idolatria. Nós estamos pecando e sendo punidos também pelo mandamento que diz não
farás para ti imagem de escultura. O Shabat, o sábado, foi criado por Deus. O primeiro dia da semana também foi criado pelo Eterno. O segundo dia e assim sucessivamente. O que acontece é que o primeiro dia da semana, ele tornou-se o dia sagrado. Ele é o dia sagrado para os cristãos. Para muitos povos, o primeiro dia da semana é um dia sagrado. Então, aqui no Brasil, é guardado o domingo, primeiro dia da semana. As pessoas no domingo, não, a maioria não trabalha, vai descansar, porque é o dia sagrado. Mas o dia sagrado que foi determinado por quem? Quem que decretou este dia como um dia sagrado? A gente sabe que foi o Império Romano, né? E dando este dia em homenagem ao imperador Domingos Constantino. Então, este dia, que era o primeiro dia da semana, chamado primeiro dia, passou a ser chamado domingo, em honra a este imperador. Então, o Império Romano não cumpria a Torá. O Império Romano não guardava os mandamentos. Tanto é que eles causaram grandes males para o nosso povo. Então, assim como o cristianismo guarda o primeiro dia e outros povos guardam outros dias da semana, nós, judeus, guardamos o Shabat. Então, quando nós guardamos o Shabat, nós estamos honrando o Deus que criou o Shabat, que é o Eterno. Quando a pessoa guarda o domingo e ela não guarda o Shabat, ela profana o Shabat, ela está honrando a esse Deus pagão, né? Esse dia é um dia, ela não guardando o Shabat, ela não honrando o Shabat, ela profana o Shabat, ela desrespeita o Deus criador desse dia e ela passa automaticamente a honrar outros deuses, porque ela não guarda o Shabat, mas ela guarda outros dias, né? E esses, qualquer outro dia que é guardado e é tido como um dia sagrado, não é um dia de santificação dado pelo Eterno. O dia que o Eterno mandou guardar e honrar e respeitar é o Shabat. Ok? Bom, além dos mandamentos aqui contidos, os 10 pronunciamentos, também foram dados outros mandamentos, né, foram ordenados ao nosso povo. E a leitura de Itró, da Parashá Itró, ela vai terminar no verso 26, dizendo: E não subas por degrau sobre meu altar, e não subas por degraus sobre meu altar, para que não seja descoberta tua nudez sobre ele. Então, foram também dados mandamentos para os Kohanim, para os sacerdotes. Então, eles tinham que ter cuidado com as vestes. Eram vestes que não podiam expor a sua nudez. Então, ao subir uma escada, poderiam expor a sua nudez, e isso seria uma coisa profana, né? Então, cabe a nós também, né, termos esse cuidado com as nossas roupas, né, com a roupa que nós utilizamos. Será que cada um deve analisar a roupa que ela usa, né? Então, ela põe uma roupa. Como que essa roupa está? Essa roupa está, se eu fizer algum movimento, ou de maneira como eu me sentar, eu posso expor, né? Expor alguma nudez que não deve ser exposta. Pronto. Então, cada um deve saber, cada homem, cada mulher
deve saber e procurar usar roupas que não vão expor a sua nudez, porque isso é uma coisa, né, não é correto. Deus ordenou aos sacerdotes que eles não subissem ao altar por degraus, escadas, porque no momento que ele vai subir, ele pode expor sua nudez. Então, no caso de uma mulher, se ela está com um vestido ou uma saia e ela vai subir uma escada e ela esteja com vestido muito curto, uma saia muito curta, ela pode expor a sua nudez. Então, a Torá vai dizer que tem que ter cuidado. Então, cada um tem que ter cuidado. Não pode, tem que cuidar, tanto no caso do homem como das mulheres. Então, quando você põe uma roupa, verifique se essa roupa não vai causar isso, deixar a sua nudez exposta. Então, é a orientação que a Torá também nos dá, né? É isso, pessoal. Ficamos aqui. Encerramos por aqui a nossa leitura das 7 aliot da Parashá Itró. Encerramos aqui a leitura e hoje, após o pôr do sol, às 19h20, nós estaremos iniciando o nosso Kabbalat Shabbat. Na manhã do Shabbat, o estudo da Aliyah, o estudo da Parashá Itró, correspondente ao primeiro ciclo, né? E convidamos a todos a estarem conosco na manhã do Shabbat e também hoje após o pôr do sol, às 19h20, no nosso serviço de Kabbalat Shabbat. E hoje, dia dos preparativos, né? Que Deus abençoe aí os seus preparativos, porque lembrando que nós temos que nos preparar. Assim como o povo se preparou para receber a Torá, nós também temos que nos preparar para receber o Shabat. Temos que nos preparar. Por isso que o Eterno deixou esse dia. Esse dia é para nos preparar. Porque quando chegar o Shabat, como nós já comentamos, né? De acordo com o Midrash, quando começamos o Shabat, na mesa do Kiddush, os anjos vêm nos visitar. Vêm 2 anjos visitar a nossa casa. Se a casa estiver preparada, a mesa está pronta, as velas estão acesas, as halot, o vinho, o anjo bom vai dizer, né, que seja assim no próximo Shabat. Tá? Se a casa não foi preparada, se não tem, as velas não foram acesas, não tem halote, não tem, as crianças não foram preparadas, então não houve uma preparação para receber o Shabat, o anjo do mal, né, vai dizer assim, que seja assim no próximo Shabat, e o anjo bom vai dizer amém. Da mesma forma, se a casa estiver preparada, o anjo bom vai dizer que seja assim no próximo Shabat. E o anjo mau vai dizer amém. E se não estiver preparada, o anjo mau vai dizer que seja assim no próximo Shabat. E o anjo bom vai ter que dizer amém. Então, vamos preparar a nossa casa, né? Preparar nossos filhos, deixar tudo pronto para recebermos o Shabat, que é o dia de santificação. É isso, um ótimo dia, Shalom Lekulam, e desde já um Shabbat Shalom a todos. Fique com Deus, Shalom, Shalom.